Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é terça-feira, dia 3 de março. E você confere agora alguns destaques da nossa edição do Link de hoje. Defesa Civil confirma uma morte por causa dos temporais no estado e 600 pessoas continuam fora de casa. Comerciantes de Cariacica contabilizam prejuízos causados pela chuva. Teve lojista que perdeu todo o estoque. O zoológico em Marechal Floriano é alagado e animais precisam ser levados para outro espaço. Bandidos trocam tiro no meio da rua em Vila Velha e 4 homens são presos pela Polícia Militar. E mudanças nas regras para comprar moeda estrangeira no cartão de crédito entram em vigor e consumidores aprovam a medida. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta terça-feira. Tudo isso a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. Depois da chuva, agora é hora dos comerciantes de Cariacica contabilizarem os prejuízos. E foram muitos. As lojas que ficam na Avenida Expedito Garcia foram totalmente alagadas. Nem os estoques escaparam. Na loja do Iosmar, a água passou de 1 metro. Há 5 anos trabalhando na Avenida Campo Grande, ele nunca viu a rua alagar como no último domingo. Começou às 7 da manhã, às 7 da noite. A gente veio, a minha esposa me ligou que estava tendo alagamento, aí eu vim correndo. Quando chegou aqui, estava tudo alagado e a gente não conseguiu entrar porque já tinha quantidade de água muito alta. Aí quando a gente chegou e na segunda-feira estava tudo perdido, os materiais tudo estragados, os freezers tudo boiando na água e lamentável, né? Além das mercadorias da loja, ele também perdeu vários móveis. Equipes da prefeitura foram recolher o que estragou. Agora ele se apega à fé para tentar recuperar o prejuízo. Pedir forças a Deus para tentar retomar a nossa caminhada. Quanto você estima mais ou menos que você tem perdido aqui só nessa loja? Em torno de uns 30 a 40 mil reais, só de matéria-prima e fora os freezers que foram queimados, entendeu? Que a gente nem calculou o valor exato ainda. Nesta terça-feira, depois de um dia fechados por conta da inundação, muitos comerciantes resolveram abrir as portas para tentar recuperar os prejuízos. Alguns deles chegaram a perder mais de R$500 mil somente com mercadorias do estoque. Nesta loja de doces, o prejuízo foi enorme. Muitos produtos tiveram que ser jogados fora. O gerente geral disse que mais de 80% das mercadorias foram perdidas. O prejuízo hoje se enquadra no valor de R$500 mil. Isso podendo se agravar, né, para um pouco mais que isso. Então não foram contabilizados ainda todas as mercadorias, as mãos de obras que nós vamos ter que investir, gastar. Então vamos colocar aí que eu não tenho uma estimativa certa, mas gira mais que isso. Depois de 2 dias sem trabalhar, hoje ele reabriu a loja. Tentando limpar a loja em si já está 80% organizada, né? Agora a gente fazer a parte dos computadores e tentar retornar tudo ao normal. É totalmente desanimador e triste, né? Você chega numa loja com 7 meses de inauguração e já tem um prejuízo enorme disso. Já no comércio do Davi, o estoque ficou debaixo d'água. Foi mais ou menos uns R$500 mil nosso prejuízo, porque todo o nosso estoque a gente perdeu. O que estava uns 1 metro para baixo e tudo no nosso estoque foi perdido. A gente nem conseguiu ainda tirar toda a água que estava lá. Agora é trabalhar aos pouquinhos para recuperar o prejuízo. Trabalho de formiguinha, né? Vamos fazer o que pode, arrumando, limpando e erguer a cabeça e trabalhar, né? A gente não pode parar, não. Foi estendido até quinta-feira o alerta de chuva forte para o estado. E hoje a Defesa Civil confirmou que o homem encontrado em Cariacica é mais uma vítima das chuvas no Espírito Santo. Quem tem os detalhes para a gente é o Álvaro Guareschi. Ei, Adriana, Fabiano, estamos aqui com o Tenente Coronel Wagner Borges para atualizar para a gente os últimos números dessa chuva que está atingindo aqui o estado. Tenente Coronel, quais são os números mais atuais? Já tem um morto, é isso? É verdade, infelizmente um óbito no município de Cariacica, estamos com 2 feridos no município de Iconha, estamos com 547 pessoas fora de casa, sendo 367 desalojadas e 180 pessoas desabrigadas no estado do Espírito Santo em virtude dessa chuva agora. Ainda tem estradas bloqueadas por conta também de deslizamentos de terra e alagamentos, né? Temos sim, por exemplo,
exemplo, o quilômetro 165 da BR-101 em Linhares, o quilômetro 337 da 101 em Guarapari, o 351 em Anchieta, o 362 também em Anchieta e o quilômetro 446 em Mimoso do Sul encontra-se com dificuldade de tráfego. Os órgãos responsáveis já estão fazendo toda a desobstrução para que haja facilidade na locomoção de ir e vir das pessoas. No Espírito Santo, as estradas estaduais, nós estamos aí em Fruteiras totalmente liberada, que era a estrada ali de Vargem Alta, foi totalmente liberada pelo DR, e também a S165 que liga Monte Vênus ali a Castela Muniz Freire, né? Totalmente liberada. Todas as ações de governo estão sendo feitas para trazer o máximo de tranquilidade às pessoas no estado do Espírito Santo, mesmo diante de um momento de intranquilidade. Tenente Coronel, Vila Velha tem um risco de movimentação de massa, também um risco hidrológico mais alto. É o local que mais preocupa no estado por enquanto ou tem outras regiões que despertam mais atenção nesse momento? Não, Vila Velha tem toda uma peculiaridade de alagamento já há alguns anos na cidade, mas todos os outros municípios nos traz preocupação e atenção de tal maneira que o nosso efetivo está distribuído em todas as áreas do Espírito Santo para atender de forma igualitária aos munícipes em caso de necessidade. Em Cariacica, uma casa desabou. Tem como estimar, assim, bem por alto, quantas pessoas no estado podem estar em área de risco que possam vir ter desabamento de residências? Olha só, o estado do Espírito Santo é o segundo estado no Brasil em área de risco. Então, mais de 55% das áreas no estado do Espírito Santo estão em risco e isso já foi feito um monitoramento, um mapeamento dessas áreas desde o ano de 2013 por parte da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Isso foi encaminhado às prefeituras e a partir daí cabe ao Poder Público Municipal continuar esse mapeamento e essa assistência aos seus munícipes. Os municípios do sul do estado já sofreram muito com as chuvas de janeiro. Tem alguma atenção especial para esses locais, alguma orientação para a população? Sim, o nosso efetivo está reforçado nessas áreas. A população deve ficar atenta a sinais característicos de rachadura nas paredes, no chão da casa, trincas no quintal, árvores tombando, muro desabando, ou seja, são sinais que podem mostrar um colapso na estrutura da residência ou do terreno. Por isso é importante ficar atento. Se esses sinais estiverem acontecendo, você deve sair da sua casa, procurar um local seguro para se abrigar e acionar a Defesa Civil do município que você mora. Tenente Coronel, o estado já está em alerta máximo, então, segundo os últimos boletins. A partir de amanhã também um aviso meteorológico prevê um risco muito alto em todo o estado. Tem um local que preocupa mais? Quais são? Tem risco de inundação em alguns municípios e qual a orientação para a população desses locais? Sim, Vila Velha tem seu risco de inundação, Cariacica também, própria cidade de Viana, também a cidade de Colatina e a cidade de Linhares, por causa das cheias do Rio Doce. Tanto que em Linhares, o Rio Doce já ultrapassou a cota de inundação, já começou a alagar algumas localidades. É importante as pessoas ficarem atentas a essas situações, não andarem no meio da água, isso leva um risco muito grande, risco de ser eletrocutado, risco de cair num bueiro e tudo isso cria uma dificuldade à manutenção da integridade física. Por isso devemos estar atentos a cuidar da nossa vida nesse momento de alagamento nas cidades. Tenente Coronel, muito obrigado. Ok, uma boa tarde. É isso, Adriana, Fabiano, volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Álvaro. Bom, agora há pouco a Defesa Civil atualizou o número de pessoas desalojadas e desabrigadas. Já são 600 que estão fora de casa em todo o estado. Bom, agora olha só essas imagens. Um idoso foi resgatado depois de ficar preso em um portão pela força da enxurrada em Cariacica, aqui na Grande Vitória. A cena foi gravada durante a chuva do último domingo em Cariacica. A casa do idoso foi construída em cima do córrego. Na hora do temporal, a enxurrada foi tão forte que a água invadiu a garagem e empurrou o idoso contra o portão. Para libertá-lo, os vizinhos amarraram uma corda no portão e puxaram com uma caminhonete. A calçada da casa cedeu e o medo era de que ele fosse empurrado para dentro do buraco. O idoso ficou com a perna machucada e chegou a ser hospitalizado, mas já recebeu alta. E a região serrana do estado também sofreu com as fortes chuvas dos últimos dias. Em Marechal Floriano, até o zoológico foi atingido.
As imagens aéreas mostram como está a situação do zoológico depois das fortes chuvas que atingem a região serrana do estado desde o último domingo. O zoológico, que fica na comunidade de Rio Fundo, em Marechal Floriano, ficou com tantos pontos de alagamento que alguns animais precisaram ser remanejados para que não se afogassem. No local, vivem hoje 750 animais e ainda não há previsão para o espaço ser reaberto ao público. Bom, e agora é hora de abrir o nosso canal de interatividade aqui no Link Espírito Santo. Você pode participar mandando o seu comentário sobre qualquer assunto do jornal de hoje. Mande pra gente a sua participação pelo nosso WhatsApp, o DDD é 27 e o número 999276943. 27 99927 6943. Se preferir, você pode usar um atalho. Basta posicionar a câmera do seu celular ou leitor de QR Code nesse código quadradinho que aparece no canto direito do seu vídeo. E aí é só escrever o seu comentário e mandar pra gente. Eu e o Fabiano aguardamos a sua participação e ainda hoje queremos ler o seu comentário ao vivo aqui no jornal. Bom, e o Link Espírito Santo vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver que o ônibus pegou fogo em uma das principais avenidas lá de Cariacica. E ainda mudanças nas regras para compra no cartão de crédito em moeda estrangeira agradam consumidores. O governador Renato Casagrande esteve hoje em Brasília. Em uma das agendas, ele se reuniu com os ministros do Supremo Tribunal Federal para tratar sobre a distribuição dos royalties do petróleo. Vocês sabem que a gente está lutando para preservar a receita para o Estado do Espírito Santo, especialmente daqueles contratos que já foram assinados. Estamos buscando um acordo que está intermediado pelo ministro-presidente Dias Toffoli, mas ao mesmo tempo estamos defendendo aqui a nossa tese com os ministros. Nós queremos preservar os contratos e queremos um tratamento diferenciado aos estados e municípios produtores. Por isso, a minha ida de novo a cada ministro entregando um memorial e fazendo o convencimento e a explicação aos ministros. Também aqui em Brasília, nós tivemos uma reunião com a diretora do Banco Mundial, doutora Paloma, com a sua equipe, tratando da prestação de contas de um programa que nós já temos de água de paisagem, que nós estamos executando no estado, saneamento, meio ambiente, controle, centro integrado de gestão de risco. E também discutimos aqui recursos para obras de prevenção às enchentes e recurso também para que o Banco Mundial possa participar de um programa que a gente quer implementar de recuperação da bacia do Rio Itapemirim. Um ônibus pegou fogo hoje em Cariacica. A causa do incêndio seria uma pane elétrica. O incêndio começou quando o ônibus do Transcol, que faz a linha Porto de Cariacica ao terminal de Itacibá, passava pela rodovia José Sete. Cerca de 15 passageiros estavam no coletivo na hora. O fogo teria começado na parte da frente do ônibus e rapidamente se espalhou. A fumaça podia ser vista de longe. O veículo ficou completamente destruído. Impressionante as imagens, né? A empresa responsável pelo ônibus informou que vai apurar a causa do incêndio. Disse ainda que todos os veículos passam por revisões diárias e são fiscalizados pelo órgão gerenciador. Já está valendo. Quem compra em dólar ou euro no cartão de crédito agora vai pagar o valor da cotação do dia. É uma boa notícia, principalmente para quem tem planos de uma viagem para o exterior. Esta estudante vai viajar em dezembro para trabalhar nos Estados Unidos. E para chegar lá com tranquilidade, ela já está se planejando. A gente tem que se preocupar muito com o preço nessas horas, porque é uma coisa muito importante. E aí eu venho pesquisando preços e venho acompanhando o dólar diariamente para saber qual a melhor época para comprar. Ela conta que do ano passado até agora, a viagem já encareceu mais de R$ 1.000 só por conta da alta do dólar. Encareceu bastante.
gente, assim, parece pouco, mas 20 centavos, 40 centavos faz uma diferença enorme no preço final da compra que a gente faz. Com a notícia do novo modelo de cobrança das compras em dólar no cartão de crédito, ela ficou mais tranquila. Finalmente alguma coisa boa, porque a gente sempre espera que vai aumentar e a gente, sim, fica nessa expectativa da fatura. A gente paga uma hora, chega no final da fatura, a gente não sabe quanto que vai ficar. A gente espera que fique mais ou menos o mesmo preço, mas agora a gente vai ter o preço real dos bens que a gente compra. Então isso é uma melhora, assim, significativa. Antes, quem fazia uma compra em dólar no cartão de crédito tinha que esperar até o fechamento da fatura para saber qual seria o real valor dessa compra. Mas a partir do dia 1º de março deste ano, o valor da compra vai ser de acordo com o dia em que ela foi feita. Ou seja, a cotação do dólar do dia da compra é a que vai valer na fatura final. Isso permite o maior planejamento por parte do consumidor. Para este economista, a mudança é positiva para o consumidor. O consumidor passa a ter informação da taxa de câmbio que é praticada a cada dia com maior transparência pelas instituições financeiras. Isso vai permitir até o consumidor comparar qual tipo de bandeira oferece uma taxa menor, porque muitas pessoas acham que quando você compra em moeda estrangeira, você vai utilizar aquele dólar que é divulgado no dia. Na verdade, não. Cada instituição pode praticar alguma tarifa em cima daquele câmbio e até bem recente as pessoas não tinham muita informação sobre essas taxas que eram praticadas. E agora elas passam a ter essas informações para poder comparar e assim tomar uma melhor decisão sobre qual cartão usar. E ele deixa uma dica para quem vai viajar ou comprar em dólar. O ideal para quem vai viajar para o exterior é procurar usar a moeda em espécie, porque geralmente quem compra a moeda em espécie vai pagar uma tarifa de IOF menor e além disso a pessoa, como a gente tem uma expectativa de elevação do dólar nos próximos meses, a pessoa consegue se programar melhor se ela for comprando aos poucos essa moeda estrangeira. Bom, vamos lembrar aí, Fabiano, o número da nossa interatividade. Para você que quer participar, manda pra gente seu comentário, a sua opinião. O número é 99927-6943, 99927-6943. A gente aguarda então a sua participação. Todos os anos a Igreja Católica discute um tema de relevância social durante a campanha da fraternidade. Nós vamos direto à nossa redação em Colatina conversar com a Tainara Lebarque, que tem mais informações pra gente sobre o tema da campanha deste ano. Boa noite para você, Tainara. Boa noite, Adriana, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lançou na última quarta-feira a campanha da Fraternidade de 2020, com o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. Nossa reportagem esteve com o bispo diocesano aqui de Colatina, que deu detalhes sobre as atividades da campanha no nosso município. Confira. No lançamento da campanha, a CNBB destacou o principal objetivo, que é a proteção da vida. Além disso, a homenageada desse ano na campanha da fraternidade é a irmã Dulce, primeira mulher nascida no Brasil a se tornar santa. Ela foi canonizada em outubro do ano passado. O bispo da Diocese de Colatina, Dom Vladimir, falou dessa escolha e também sobre o tema de 2020, Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. Nós iniciamos agora na quarta-feira de cinzas a campanha da Fraternidade de 2020, que tem como tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. Lembrando sempre que a vida é um dom de Deus, desde o nosso nascimento até o fim natural. Um dom de Deus. E o lema: viu, sentiu compaixão e cuidou dele, nos mostrando esse ensinamento que Jesus nos dá através da parábola do bom samaritano, que nós devemos ver a realidade que está em nossa volta, ao nosso redor, devemos sentir compaixão das pessoas que estão ao nosso lado, principalmente das que sofrem, e cuidar. E a irmã Dulce foi colocada como símbolo dessa campanha, porque ela, desde criança, aos 6 anos de idade, ela já pedia para o pai para ajudar os pobres, com alimento, com roupa,
roupa, era solidária, depois foi crescendo e entregou sua vida totalmente a Deus em favor dos irmãos. Viveu o Evangelho de uma maneira muito prática, muito coerente. Irmã Dulce, a santa dos pobres, que ela possa interceder muito por nós agora nesta quaresma. A campanha apresenta um tema para a quaresma, que teve início na quarta-feira de cinzas e decorre nos 40 dias que antecedem a Páscoa. Para a Igreja Católica, a quaresma é tempo de penitência e de reflexão. A quaresma são 40 dias em que nós nos preparamos para celebrarmos bem a Páscoa do Senhor. Assim como Jesus, durante 40 dias, depois do seu batismo, pela ação do Espírito Santo, foi levado ao deserto e lá ele jejuou durante 40 dias, lá ele rezou, lá ele esteve em plena comunhão com Deus Pai. Nós também somos chamados a fazermos esta caminhada. É um tempo em que a gente deve rezar um pouquinho mais, a gente deve jejuar, isto é, controlar os nossos instintos, a gente se sacrifica um pouquinho para melhorar a nossa espiritualidade, para estarmos mais com Deus e para estarmos mais com o próximo. E a caridade, que vai com o tema e o lema da campanha da fraternidade, nos colocarmos assim no lugar dos outros e ajudá-los também. A gente se desfaz um pouquinho. E assim a gente encerra a nossa participação aqui no Link Espírito Santo. Uma boa noite a todos. Voltamos à Vitória. Obrigada, Tainara. Bom, o link vai para mais um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre uma pesquisa do Procon de Vitória que mostra uma diferença impressionante no preço dos medicamentos. A Polícia Militar prendeu na tarde de hoje, em Vila Velha, 4 homens suspeitos de envolvimento em um tiroteio no bairro Santa Rita. Imagens feitas por moradores mostram os bandidos trocando tiros pelas ruas do bairro. Segundo a PM, com os 4 homens foram apreendidas 3 armas, sendo 2 revólveres calibre 38 e uma de fabricação caseira. E a Secretaria da Saúde recebeu nesta terça-feira mais 2 amostras de pacientes com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus. No total, são 5 casos sob investigação no estado, todos moradores da Grande Vitória e que estiveram em países onde o Covid-19 já foi confirmado. Para atender outras regiões do estado, a CESA credenciou o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, o Silva Vidos, em Colatina e o Infantil e a Santa Casa de Cachoeiro para receber possíveis casos suspeitos. O Procon de Vitória fez uma pesquisa sobre o preço dos medicamentos e o resultado surpreendeu. A variação pode passar dos 400%. O uso de medicamento faz parte da rotina de muitas pessoas e compromete parte importante do orçamento doméstico. Mas será que na hora de comprar os remédios, os capixabas pesquisam os preços? A dona Marinilza opta pela comodidade. Na hora de comprar o remédio, a senhora costuma pesquisar? Não. Por quê? Porque eu acho mais cômodo ir nas farmácias mais perto. A senhora não acha que a senhora poderia economizar se a senhora desse uma voltinha, pesquisasse em outros lugares? De repente sim, né? Mas o comodismo às vezes manda, né? Já a Andréia só compra depois de pesquisar bastante. Você tem o hábito de pesquisar quando você vai comprar um remédio? Com certeza. Até o último furo eu pesquiso. Por quê? Economia, né? É o dinheiro que está indo. Cada centavo para você então faz diferença? Com certeza, muita diferença. A Rosimara não tem o hábito de pesquisar e reconhece que perde dinheiro. Pesquiso quando eu sei que o remédio é mais caro, aí eu vou dar uma pesquisadinha. Mas quando é remédio mais que eu compro sempre assim, que é mais baratinho, eu compro aqui que é mais pertinho de casa. Se tiver dentro do seu orçamento, independente do preço, você leva ali? Eu levo. Você acha importante pesquisar? Acho, só que às vezes eu não tenho tempo, porque a minha vida é muito corrida. Você acha que nessa aí você acaba perdendo dinheiro? Perco
muito dinheiro, com certeza. Eu já olhei em outras farmácias, às vezes um remédio que eu comprei aqui e era bem mais barato em outro. E para não se arrepender nem perder dinheiro, é preciso gastar um pouquinho da sola do sapato. Um levantamento do Procon de Vitória mostrou uma variação de preços que impressiona. E por isso é muito importante pesquisar antes de comprar medicamentos. Nós escolhemos 9 farmácias em Vitória, das 9 regiões administrativas, e elencamos 74 itens para pesquisar para o consumidor. Dentre esses 74 itens, temos medicamentos éticos e os genéricos. A maior diferença de preço foi registrada no valor do genérico do paracetamol em gotas. Em uma farmácia, o produto custava R$ 2,50. Em outra, era vendido por R$ 13,73. Uma diferença de 449%. Isso indica que as pessoas não podem comprar no primeiro local, na primeira farmácia. Ela deve sim fazer uma pesquisa de 2 a 3 lugares, de 2 a 3 farmácias, onde ela pode ir lá encontrar, para não comprar no primeiro local, e sim fazer uma pequena pesquisa. A pesquisa completa está no site da Prefeitura. A pesquisa está no site da Prefeitura de Vitória, na aba Procon, onde estão lá todos os itens, elencados e pesquisados. Após isso, também qualquer dúvida, qualquer reclamação em relação ao direito do consumidor, usamos o canal 156, o aplicativo Procon Vitória e também aqui na Casa do Cidadão, onde atendemos todas as pessoas diariamente. É sempre importante pesquisar antes de comprar, Em Linhares, famílias foram retiradas de suas casas por precaução diante da cheia do Rio Doce. Quem tem as informações pra gente é o Cláudio Alves, direto da nossa redação lá no norte do estado. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano, boa noite, Adriana, e você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. Pois é, 2 famílias foram retiradas de suas casas no bairro Olaria, aqui em Linhares, por causa de mais uma cheia do Rio Doce. O nível do rio chegou à cota de inundação e está perto dos 4 metros aqui na cidade. Os desabrigados estão num ginásio de esportes da cidade. Um problema recorrente. Mais uma vez, o nível do Rio Doce subiu e moradores do Olaria tiveram que deixar suas casas para ficarem em um abrigo. O ginásio de esportes do bairro Conceição foi novamente o destino dessas pessoas. Aqui estão alojadas 2 famílias, totalizando 7 pessoas. Equipes do CRAS do bairro Conceição estão monitorando a área e prestando a devida ajuda. Ontem, nós estivemos no cais do Rio Doce e o nível da água estava atingindo a altura de 3 metros e 20 centímetros, ainda abaixo da cota de inundação. Já hoje, no mesmo horário, o rio atingiu a altura de 3 metros e 94 centímetros, inundando parte do Olaria. Bom, as atenções continuam com relação ao Rio Doce e a referência aqui para a nossa região é a usina de Mascarenhas. Abertura e fechamento de comportas, esse monitoramento é feito constantemente. Gente, nesse momento de retomada da economia, a notícia de que empresas voltaram a contratar é sempre bastante animadora. Aqui em Linhares, nossa equipe acompanhou nesta manhã o embarque de 30 jovens que foram contratados pela Café Cacique e irão passar por um treinamento na sede da empresa no Paraná. Esta foi a 2ª turma da leve inicial de 60 jovens contratados que passarão por um treinamento na fábrica da Café Cacique, em Londrina, no Paraná. Eles irão permanecer 8 meses na sede da empresa, se preparando para atuar na fábrica que será inaugurada em Linhares. O embarque dos 30 jovens aconteceu na manhã desta terça-feira. Cheio de entusiasmo, o Carlos Roberto estava bastante animado com a nova oportunidade de emprego que conquistou. A expectativa é muito boa, uma oportunidade que a Cacique tem dado aos jovens de Linhares, de ter um conhecimento vasto na área de alimentos, E a expectativa é as melhores possíveis, cara. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Linhares, a contratação desses jovens é um reflexo dos esforços do município desde 2017 para abrir novos postos de trabalho. E esses investimentos gerarem renda, gerarem emprego e oportunidade para os jovens. Esse é o nosso trabalho, está aí. Foram 30 o mês passado, estou indo mais 30 agora, depois vão ser treinados mais aproximadamente uns 60, Então, no início aí vão ser mais de 150 funcionários, chegando a 212.
só na Cacique. O prefeito Guerino Zanon também acompanhou o embarque dos novos contratados pela Cacique. Ao falar sobre as novas vagas, ele destacou o bom desempenho de Linhares no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, de 2019, quando o município ficou em 5º lugar geral no estado na geração de emprego. Se pegarmos os números do ano passado, do fechamento do CAGED, aonde coloca o número de empregos gerados e aqueles que foram também desfeitos no município de Linhares, a gente está batendo na ponta. Isso é muito bom. Isso quer dizer que a cidade constantemente tem gerado novas oportunidades de empregos para todos os linharenses. Durante esse período de treinamento no Paraná, os jovens linharenses que foram contratados pela Cacique poderão retornar para casa uma vez por mês, em que passarão 3 dias ao lado da família. Bacana, né? Sucesso a esses jovens aí nessa empreitada. Tomara que novas vagas surjam o quanto antes. Bom, e o secretário de Desenvolvimento de Linhares, Luiz Fernando Lorenzoni, também disse que nesse processo de atração de novas empresas aqui para o município de Linhares, há o cuidado para a diversificação dos investimentos. Estamos trazendo empresas exportadoras e empresas voltadas para o mercado interno. Isso é importante para a diversificação, porque você traz divisas de fora e irriga a economia local e do estado também. Então nós estamos muito contentes de estar aí. Nós tínhamos um propósito em 2017, agora nós estamos mostrando a efetividade do nosso trabalho aí, que é o nosso compromisso. Emprego, gerar oportunidade para os jovens e a renda, gerar renda para o município, porque a renda fortalece a capacidade do município de dar respostas às demandas da sociedade, de modo geral, como saúde, educação, segurança, habitação e etc. Foi um trabalho pensado estrategicamente, ele está bem elaborado e está planejado, né? A gente estudou economia estadual, nacional e internacional, estamos aproveitando a sinergia desses segmentos de mercado e atraindo investimentos para cá que seriam competitivos se implantando aqui. Estamos mostrando isso para o Brasil, né? Estamos começando a mostrar para o mercado internacional. O pessoal tem entendido o nosso discurso, o nosso trabalho e tem vindo realizar investimentos aqui importantíssimos. Não só para o município, como eu falei, mas como para o estado também. Tem investimentos aqui, esses investimentos, além de gerar emprego aqui, eles vão maximizar as atividades portuárias, eles vão usar frete de transportadoras, eles vão contratar serviços de segurança, eles vão contratar serviços de limpeza e conservação, alimentação. O volume de emprego é muito maior. Para cada emprego gerado desse aqui que vocês viram, surgem pelos estudos mais 3 empregos. Então a gente está com a proposta aí de gerar no mínimo 1.500 empregos esse ano de 2020, né? Para cada emprego gerado, se você multiplicar por 2 ou 3, você vê aí o número de pessoas que a gente atinge com esse trabalho. Por hoje é só. Eu volto à Vitória com vocês, Fabiano e Adriana. Boa noite. Até a próxima. Obrigado, Cláudio. Boa noite. Até amanhã. O Link Espírito Santo vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver que um homem foi morto a tiros quando voltava do trabalho em São Mateus. E vai saber como está a situação das cidades do sul do estado depois das fortes chuvas que atingiram a região. O município de Cachoeiro de Itapemirim estava em alerta nesta segunda-feira por conta da cheia do Rio Doce, que corta ali a cidade. Perdão, do Rio Itapemirim, que corta a cidade. Nós vamos direto à nossa redação lá no sul do estado conversar com o Samuel de Fraga, que mostra como está a situação por lá. Boa noite para você, Samuel. Oi, Fabiano. Oi, Adriana. Boa noite para vocês e para todos. Olha, a chuva deu uma trégua e hoje nós tivemos aqui em Cachoeiro sol entre nuvens na maior parte do dia. Por volta das 8 horas da manhã desta terça-feira, o nível do rio Itapemirim marcava 2,50 metros. Ontem ele chegou a marcar cheia de 3,40 metros. Ainda registramos quedas de barranco e de árvores em alguns pontos. No interior, córregos transbordaram e pastagens ainda estão alagadas. Foram 85 milímetros de chuvas em 48 horas. É muita água na nossa região aqui, na nossa cidade.
Mas nós temos que ter a consciência de que a água está chegando, está alojando no terreno. Isso causou bastante deslizamentos de terra, né? Teve rolamento de blocos e quedas de árvore em todo o município de Cachoeira e no interior também nós tivemos. O que a Defesa Civil está fazendo? Atendendo todos os chamados. É claro que alguns chamados a gente estabelece uma prioridade, mas todos eles estão sendo atendidos. Segundo o coordenador da Defesa Civil, a cheia do rio foi devido a muita chuva na cabeceira. Nós tivemos chuva em todo o Caparaó. Isso influencia diretamente no nosso rio Itapemirim, que subiu até 3,40 metros, que ainda não é preocupante, porque aqui na zona urbana ele não ocorre o transbordamento menos de 5 metros. Então a gente avisou a população para ficar tranquilo nesse sentido. Apesar de toda a chuva que nós estamos tendo, ainda não é motivo para alarde. A população pode ficar nesse sentido tranquila e nos ajudar a acompanhar a meteorologia para saber como está o tempo. O coordenador falou também sobre as fake news que têm causado pânico na população quando o assunto é a cheia do rio Itapemirim. Claro que as redes sociais estão abertas, né? A imprensa ela tem a responsabilidade de divulgar as notícias corretas. Então é importante ouvir uma pessoa que tem credibilidade de um órgão oficial, ou pelo menos se tiver um órgão ou mais de um, ouvir todos eles para você ter certeza de não ser enganado por notícias falsas. A prefeitura também trabalha na implantação de um novo sistema de monitoramento e alerta para cheias e inundações em Cachoeiro. Equipamentos deverão ser instalados em pontos estratégicos da bacia do rio Itapemirim. O processo de aquisição deverá ser definido junto ao governo do estado nas próximas semanas. Realmente a gente aprende com algumas situações. E essa situação que aconteceu em Cachoeiro também é um aprendizado para nós. Hoje toda a bacia do Itapemirim vai ser monitorada, os projetos estão em andamentos para que a gente tenha certeza do volume de água que vai chegar na nossa cidade. Durante as chuvas do fim de semana, a Defesa Civil recebeu mais de 150 chamados que estão sendo priorizados. O coordenador pede que todos fiquem atentos com os locais de risco. A princípio, nós temos que estar acompanhando todo o tempo o que está acontecendo, o clima, se vai chover, se não vai. Se você sentir que lá está chovendo muito onde você mora, naquele cenário, primeira coisa, você tem que se abrigar, procurar um lugar seguro e acionar imediatamente a Defesa Civil através dos telefones 199, que é o telefone de expediente até 18 horas, e o telefone de plantão, que é o 98814-3497. Olha, teve mais um assalto à agência dos Correios no sul do estado. Dessa vez em Piúma e, segundo a polícia, homens armados entraram na agência e anunciaram o assalto. A ação aconteceu por volta de meio-dia e meio de ontem. O dinheiro do caixa já tinha sido recolhido e os funcionários e clientes foram feitos reféns. Ninguém foi preso e o caso será investigado pela Polícia Federal. E um susto para o morador dessa casa na madrugada desta terça-feira no bairro Zumbi, na rua Nossa Senhora dos Milagres. O condutor desse veículo que vocês estão vendo aí perdeu o controle da direção após o carro ficar sem freio, vindo a colidir com o muro da residência. O motorista de 32 anos, que não teve o seu nome divulgado, teve ferimentos leves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa aqui de Cachoeiro. E tem mais acidentes, hein? Na noite desta segunda-feira, um professor de 55 anos morreu depois de se envolver em um acidente na rodovia ES 060, a rodovia que liga a Barra de Itapemirim, em Marataízes, ao balneário de Itaoca, em Itapemirim. Elimário Ferreira da 1 seguia numa motocicleta quando bateu em uma caminhonete. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada em um hospital da região. O motorista fugiu do local. Agora, Adriana, Fabiano, olha só essa cena que chamou a atenção de quem passava pela Praça Jerônimo Monteiro hoje no centro de Cachoeiro. Uma capivara passeava livremente pelo local. Ela ficou boa parte da manhã por ali. O animal procurou um local seco por causa da cheia do rio Itapemirim. E quem mora aqui na nossa região sabe que é uma espécie muito presente às margens do rio. Bacana, né? Bem, Adriana, Fabiano, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com outras informações. Uma boa noite para vocês e até lá!
Boa noite, obrigado, Samuel. Curioso, né? A capivara lá rodando na pracinha da cidade, bacana. Tem que preservar, hein, gente? Deixa o bicho quieto ali. É isso. Bom, agora é hora da gente ler então as mensagens que vocês mandam pra gente. Tem aqui algumas participações sobre os temas hoje do nosso jornal. A primeira que a gente vai ler aqui, a primeira participação, é do... o nome dele é Etevaldo. Ele é morador do bairro São Francisco, em Cariacica, um município que foi muito atingido pelas chuvas de domingo, né? E ele fala, olha, perdi tudo com as chuvas, meus móveis estão todos na rua, e coloca aqui a opinião dele, que realmente está passando um momento difícil diante dessa chuva terrível, né, que atingiu lá o município. O André de Linhares, ele diz o seguinte: o governo tem que dar mais atenção à segurança. Não podemos nem sair de casa. Isso é uma vergonha. Falta de segurança em todos os estados. Se referindo aí a esse tiroteio, penso, né? Isso, que teve em Vila Velha, que nós mostramos as imagens que realmente são impressionantes. Eu fico imaginando o susto e o aperto que os moradores ali da região do bairro Santa Rita, em Vila Velha, passaram. Com certeza. Bom, em São Mateus, um homem foi morto a tiros quando voltava do trabalho. Quem traz os detalhes pra gente é a Nariane Lopes. Boa noite pra você, Nariane. Boa noite, Fabiana e Adriana. Boa noite a todos. É isso mesmo. Esse homem de 34 anos foi morto com um tiro no pescoço na noite desta segunda-feira. O homem foi atingido quando retornava do trabalho para casa, na localidade de Palmitinho, zona rural de São Mateus. Ele estava de carona em uma moto pilotada por um amigo, que não ficou ferido. A perícia da Polícia Civil constatou que a vítima levou um único tiro e chegou a correr junto com o amigo, mas caiu metros depois, com a mão no local que foi atingido. O condutor da moto contou aos policiais que costumava dar carona à vítima todos os dias na volta do trabalho. Disse ainda que o amigo foi alvejado no momento que foi abrir a porteira da fazenda, por onde passavam todos os dias. Agora a gente muda de assunto. Um grande volume de chuva caiu em alguns municípios do norte capixaba e no leste mineiro, entre domingo e esta segunda-feira. A água chegou a invadir a pista da rodovia da BR-381 em Nova Venécia. Entre as comunidades de Cristalino e Cedrolândia, o Rio Muniz transbordou. Residências rurais e pastos também foram tomados pelas águas. Também choveu muito na noite de domingo para esta segunda-feira no leste mineiro, principalmente nos municípios de Mantena, São João do Manteninha e Central de Minas, próximos à nascente do braço sul do Rio Cricaré. Em Mantena, por exemplo, a chuva que caiu na madrugada de ontem foi mais de 20 milímetros, segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município. Toda essa água deságua no Rio Cricaré. Vamos ficar aí em observação. Agora vamos falar de futebol. Com apenas 5 gols marcados em 7 partidas, a Associação Atlética São Mateus já conseguiu identificar algumas falhas de sua atuação em campo. O time chegou a controlar a partida contra a Desportiva no último sábado, mas por falhas na defesa, perdeu a invencibilidade no estádio Sernambi por 1-0. A equipe está na 6ª colocação, bem perto da classificação, já que 8 times avançam para a segunda fase eliminatória do campeonato estadual. A equipe ainda tem mais 2 jogos na primeira fase contra o Estrela, fora de casa no dia 9, e Real Noroeste no Sernambi no dia 14. Esses foram os principais destaques de hoje. Fabiana e Adriana, uma boa noite para vocês. Amanhã eu retorno com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Obrigada, Nariane. Até amanhã. Bom, o link de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e também pela sua companhia. Mais notícias do Espírito Santo você confere em simnoticias.com.br. A gente se vê amanhã. Para você, uma ótima noite. Boa noite, até amanhã. Record News, informação para você crescer.